Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Vamos fazer a leitura, irmãos, alternadamente, do verso 1 até o 17. Leitura alternada. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição
e ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, buscando do Senhor orientação para o estudo da palavra. Pai bendito, como é gostoso, Deus, podermos ler a tua palavra e vermos a maneira maravilhosa que o Senhor se moveu no meio do seu povo. Igualmente, ó Deus, nós somos o teu povo. E muitos, ó Deus, que aqui estão nesta noite, estão em lutas, em batalhas. E aqueles que não estão, Senhor, essa batalha pode surgir de uma hora para outra. Mas o que nós queremos, ó Deus, é que o Senhor nos dê o direcionamento para agirmos quando não sabemos o que fazer. Que o Senhor mova os nossos corações através da tua palavra. E que saiamos daqui, ó Deus, com o norte da tua palavra, para os enfrentamentos do dia a dia de cada um de nós. Porque nós entendemos, ó Deus, que a vida, ela é, sim, um enfrentamento diário. Nós não estamos aqui, ó Deus, sem esses enfrentamentos na nossa caminhada. Mas nós entendemos que o Senhor é o Deus que vai dar-nos vitórias em todas as circunstâncias. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é o Deus presente nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nós queremos que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa noite. Porque nós queremos, ó Deus, representá-lo. Nós queremos testemunhar de realidades grandiosas do Senhor nas nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, nos abater em meio às lutas, em meio às surpresas da existência. Nós queremos, ó Deus, erguer a cabeça e mostrarmos que nós temos um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, um Deus que mantém tudo em ordem, porque é poderoso. Por isso, ó Pai, nessa noite, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a entender essa porção das Sagradas Escrituras. Obrigado já pelo Teu Santo Espírito, que é aquele que alivia, aquele que traduz, aquele que traz com leveza as realidades do Senhor aos nossos corações. E que assim seja, ó Deus, na vida de todos nós. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Há algumas histórias, irmãos, de crianças, e hoje foi outra para o meu arquivo. A mãe estava batendo um bolo no início da noite e pediu ao menininho de 5 anos que pudesse pegar a lata de leite condensado na despensa. Porque a mãe estava nos afazeres do bolo. E o menino ficou com medo, foi lá e voltou, porque ele não alcançava aonde estava o interruptor para acender a luz lá da despensa. E diz que estava escuro lá. E ela diz: filho, você é o hominho da casa. Você não precisa ter medo. E ele encaminha de novo, mas quando ele chega, a mãe percebe que ele não vai entrar. Aí ela diz: Jesus Cristo está aí dentro. Jesus ele não vai deixar nada acontecer com você, pode entrar e pegar a lata de leite condensado. Aí ele olha para dentro e diz assim: então Jesus, já que o senhor está aí dentro, me passa a lata de leite condensado.
É assim, irmãos, a vida toda. Nós construímos essas realidades espirituais. E às vezes, a semelhança de Josafá, nós temos medo. Nós nos deparamos, às vezes, com o escuro. Embora as pessoas afirmam que não precisa ter medo, Jesus está lá. E nós estamos sempre em busca de algo extraordinário para suprir as nossas necessidades, para confrontar os nossos medos, para acabar com isso de vez. A outra criança é aquela que toda vez que eu leio e me lembro dessa história, eu me lembro do Mateus, eu me lembro de várias das nossas crianças brincando no Bet Shalom, lá no Monte de Areia. Criança gosta de areia. Por isso que eles são fascinados pela praia. Eles brincam, fazem túneis, fazem esculturas e esculpem um punhado de realidades, castelos. E aquele pequeno menino estava brincando naquele sábado à tarde na caixa de areia. Ele estava fazendo túneis. Mas ele encontra uma enorme pedra. Para ele, aquela pedra era enorme, porque ela era bem pequena. Ele tenta cavar em torno da pedra para mover a pedra e não consegue mover a pedra. E o pai dele estava lá de cima, vendo ele brincar. E quando o pai percebeu que aquela pedra poderia trazer algum estrago à sua mão e machucá-lo, o pai desce até onde a criança está. Mas a criança já estava esgotada, porque ela não conseguia, não podia mover a pedra. O pai do menino diz para o filho assim: filho, por que você não usou toda a força disponível que você tem para mover a pedra? E o menino, como qualquer menino, derrotado pela impotência diante do tamanho daquela pedra, disse para o pai: mas eu fiz, papai, eu fiz, eu usei, eu empurrei, eu tentei fazer com toda a força que eu tinha. Aí o pai diz: não, filho, você não usou toda a força que você tem, você não pediu ajuda ao papai. O papai é toda a força que você tem. Às vezes, irmãos, nós queremos enfrentar os nossos escuros, as nossas pedras sozinhos. Às vezes nós até tentamos enfrentar os nossos medos. Josafá poderia tentar empurrar toda aquela multidão com a sua própria força. Mas para Josafá, para a criança do creme de leite e para a criança da pedra, eles precisavam de uma força extra. O fato de Josafá ter organizado todo Israel. Se nós lermos o contexto desse texto, o capítulo 19, o contexto imediato desse texto, nós vamos ver que Josafá trabalha de maneira tal para que Judá tenha toda a realidade como uma bolinha, redondinho, redondinho. Ele coloca juízes, ele coloca os sacerdotes, ele instrui com a palavra de Deus, dizendo: olha, vocês precisam temer o Senhor, não façam injustiça, trabalhem no temor do Senhor, porque o temor do Senhor está com vocês. O temor do Senhor é que vocês precisam andar todo o tempo no temor do Senhor. O Senhor é justo, o Senhor não admite injustiça. Colocou os levitas, os sacerdotes, o reino estava uma bolinha, estava redondinho, redondinho. Parecia que não iria surgir nenhum problema para Josafá. Mas só que a vida, irmãos, ela reserva surpresas. Quando
menos esperamos. Ela bate a nossa porta e a surpresa chega. Josafá, o texto sagrado diz, depois disto, depois que tudo estava arrumadinho, agora é deitar e desfrutar. Josafá trabalhou exaustivamente para que o reino fosse acertado no compasso de Deus. Josafá teve batalhas espirituais, demoliu postes ídolos, levou o povo a crer em Deus de novo. Agora é só usufruir da paz. Depois disto, logo depois desse tempo de bênçãos, Moabe, Amon e os meunitas se levantam contra Josafá. O que é interessante, irmãos, que Josafá, ele trabalha o reino de uma perspectiva espiritual. Se nós olharmos o contexto desse texto, Josafá está preocupado que o reino esteja de volta aos pés do Senhor. Que o reino traga de novo o culto para o seu centro. Que o povo desenvolva uma intimidade com Deus. Ele institui juízes que tragam o padrão de Deus para os julgamentos. Em cada cidade ele faz isso, ele visita todas as cidades. Ele institui o culto. Ele institui o temor a Deus. Ele não se preocupa com a sua capacidade bélica. Mas de uma hora para outra, ele precisa de recursos bélicos para enfrentar um momento difícil da sua vida. E ele não tem. Ele não tem. E quando a dificuldade chega à porta de Josafá, Josafá não sabe o que fazer. O texto diz que ele não sabe. No verso 12 diz, não sabemos o que fazer. Nós não temos um exército para enfrentar essa multidão. Nós não temos. Irmãos, o gostoso de textos como estes é que esses textos nos ensinam a buscarmos a Deus quando nós não temos recursos. Quando nós não temos as armas naturais para a batalha. E como dissemos hoje de manhã, irmãos, o que Deus espera de mim e de você é que nós enfrentemos as nossas dificuldades de uma maneira sobrenatural, para experimentarmos o sobrenatural de Deus. Nós não movemos naturalmente se quisermos experimentar realidades sobrenaturais. Josafá não tinha um exército compatível para confrontar o exército desse trio. Mas ele tinha preparado todo o povo para confiar em Deus. Mesmo que tenhamos, irmãos, os recursos bélicos para os nossos enfrentamentos, ainda assim, batalhas serão inúteis sem a presença de Deus nas nossas vidas. A verdadeira vitória vem quando nós assumimos a prioridade de Deus na nossa vida. Josafá pregou um jejum. Josafá tinha instruído esse povo para confiar em Deus. E agora era o momento da mensagem ser traduzida a partir da sua vida.
E o que Deus está esperando, irmãos, de mim e de você, é exatamente a historificação daquilo que nós cremos. Josafá viaja e apregoa sobre Deus. Josafá institui e diz para temer a Deus. Agora era a hora de colocar isso em prática. Agora é um momento que o escuro está chamando a atenção de você crer que Jesus está lá. Mesmo que ele não dê a você o pote de leite condensado. Que a ajuda vai chegar quando a pedra for muito grande. Que é só pedir que ele vai trazer o recurso. Josafá não expressou dúvida no poder de Deus. Ele proclama publicamente a sua confiança em Deus, o Todo-Poderoso. Ele declara isto. Ele envolve as pessoas nesse projeto de realização espiritual para toda a nação. Humildemente ele confessa a sua fraqueza. Humildemente ele exterioriza o seu medo. Ele não reivindica de Deus nenhuma autoridade. Simplesmente ele olha para Deus e busca a Deus. É isto que nós precisamos fazer, irmãos. Quando se agiganta diante de nós as nossas dificuldades, as escuridões que abatem a nossa caminhada, nós precisamos, ainda que temos a Cernal, nós precisamos, em primeiro lugar, buscar o Senhor. Eu queria, irmãos, olhar para em que é que Josafá estava focado. O que é que Josafá está focado? E que é interessante, irmãos, que de Gênesis a Apocalipse, esse é o norte de Deus. Se olharmos a mensagem de domingo passado, a mensagem de domingo retrasado, a mensagem de hoje de manhã, a mensagem de quarta-feira, é o mesmo norte. Eu preciso, de todo o meu coração, saber quem Deus é. Não há outro caminho, não há variantes, não há atalhos, irmãos. Eu preciso construir na minha vida a concepção de quem Deus é. Segundo a realidade, eu preciso entender o que Deus fez. Josafá se estriba nessa realidade, ele evoca isso diante de Deus. A sua oração, o seu derramar de alma diante de Deus não foge a este norte das Escrituras. Ele evoca a Deus quem realmente Ele é, quem é Deus, quem é o meu Deus, quem é o seu Deus. O que esse Deus fez? Porque aí eu posso caminhar para o que Deus vai fazer ainda. Eu posso trilhar um caminho de fé, entendendo que Ele é quem Ele diz que Ele faz aquilo que Ele diz que faz, e Ele fará aquilo que Ele quiser fazer. E é nesse caminho do que vai vir, é que eu vou caminhar a partir de agora. É nesse caminho que Josafá abre o seu coração para o que vai vir. Mas ele traz à memória algumas realidades. Primeiro ele diz: Senhor, a sua herança está em perigo. Primeira coisa, aquela terra era uma terra que o Senhor deu à sua posteridade.
aos seus antepassados. Não começou com ele está usufruindo da bênção que Deus deu aos seus antepassados. Ele diz para Deus isso. Ele diz para Deus que o povo a quem ele havia dado aquela porção, construiu ali um santuário. Deus tinha um lugar de adoração naquela possessão. Deus era evocado, Deus era adorado. E ele diz: o nosso futuro, Senhor, está em perigo. As pessoas que estão vindo sobre nós, eles estão ameaçando aquilo que o Senhor nos deu para a nossa posteridade. Eu quero dizer para o Senhor, nós não matamos esse povo que o Senhor não permitiu. Nós não destruímos essas nações porque o Senhor não permitiu. Senhor, os nossos olhos estão fitos naquilo que o Senhor vai fazer. Os nossos olhos estão focados naquilo que o Senhor vai fazer. Nós não vamos tirar os olhos do Senhor em momento algum. Os nossos olhos estão no Senhor. Qual é o plano? Irmãos, como isso é importante para a nossa caminhada. Como isso é importante para construirmos realidades de Deus na nossa caminhada. De transmitirmos isso para outras pessoas. De dizermos para as pessoas que o nosso Deus é um Deus confiável. Para estimularmos as gerações que estão vindo atrás de nós para trilhar o mesmo caminho. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Não importa qual tipo de exército está batendo aos nossos portões. Não importa o tipo de escuro que está diante de mim, o tipo de medo que assombra o meu coração. Eu preciso de focar em Deus. Os nossos olhos, Senhor, estão fitos no Senhor. Qual é o plano? Aquietaram no coração, aquietaram na presença do Senhor com um coração inteiro, com inteireza de coração diante de Deus, esperando a resposta. E Deus é assim, irmãos. Quando Deus precisa dar uma resposta rápido, Ele não cochila, porque Ele nunca cochila. Ele não espera, ele manda rapidamente. E o Espírito de Deus, olha o verso 14. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matatinias, levita dos filhos de Asaf. Sabe por que tudo isso, irmãos? Para dizer que esse homem era um servo de Deus, que estava disponível a Deus para trazer a resposta de Deus naquele momento de angústia para o seu povo. Um homem como qualquer outro crente entre eles. O Espírito usa essa pessoa. E diz o seguinte: não tenha medo. Não tenha medo. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Irmãos, o desafio de crer em Deus é de vê-lo agindo nas nossas vidas. É de esperar sempre a surpresa que Ele aguarda para revelar-nos. Ele faz tudo, vocês vão descer, mas vocês não tenham medo, não precisa ficar apavorado, e vocês vão ficar olhando.
Vocês vão apenas olhar e ver o que eu vou fazer. Irmãos, nós não gostamos disso. Nós não gostamos disso. Nós gostamos de pôr a mão na massa. Nós gostamos de fazer parte daquilo que está acontecendo. Mas às vezes Deus manda-nos apenas olharmos para vermos o que Ele está fazendo, ou o que Ele vai fazer. Há uma frase fantástica na escola bíblica de Edimburgo, na Escócia. No refeitório dessa escola bíblica, tem uma frase que diz assim: quando Deus for fazer algo maravilhoso, Ele escolhe uma dificuldade. Quando Ele for fazer algo extraordinário, Ele escolhe uma impossibilidade. Quando Ele for fazer algo maravilhoso, Ele escolhe uma dificuldade. Quando Ele for fazer algo extraordinário, Ele escolhe uma impossibilidade. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos historificar isso na vida. Precisamos entender que esse Deus, Ele é um Deus que age. Ele não é apenas um ponto teórico de discussões, de buscas. Mas Deus é real. Deus é real. E eu vou entender essa realidade de Deus quando eu caminhar com Ele. Quando eu experimentá-lo nas minhas impossibilidades, nos meus medos, nas minhas frustrações, nas minhas tristezas, nos meus embates pessoais. À medida que eu vou experimentando esse Deus, Ele vai agigantando. E à medida que Ele se agiganta, eu me agiganto. O desafio, irmãos, era muito grande para Josafá. Mas se Josafá tivesse um exército, irmãos, Josafá poderia até ter batalhado e ganhado a batalha. Mas não teria experimentado a bênção de ver Deus agir sem Ele fazer absolutamente nada. Quando nós desenvolvemos essa perspectiva de Deus, irmãos, uma coisa gostosa que acontece na minha e na sua vida, é que nós observamos como Deus é cuidadoso e bondoso, como Deus sai dessas páginas sagradas e faz parte do meu dia a dia. Como Deus vai construindo realidades espirituais na minha e na sua vida, quando eu historifico essa realidade dele na minha caminhada pessoal. Josafá, irmãos, usou um instrumento de libertação. A oração, irmãos, a esse nosso Deus, ela é libertadora. A oração é a expressão da minha alma diante do Deus que eu sirvo. É o comunicar do meu homem interior ao Deus que é o meu Senhor. E Josafá usou isto. Josafá, publicamente, diz para Deus qual era o conceito que ele tinha dele. Josafá disse para Deus o que ele tinha visto Deus fazer. Havia uma história passada da ação de Deus na vida dos reis de Judá. Josafá era mais um deles.
Então Josafá recebe de Deus a resposta: a batalha não é sua, a batalha é minha. Você simplesmente fica quieto e veja o meu agir. Às vezes, irmãos, Deus está chamando a mim e a você simplesmente para confiar, para esperar Ele agir e não ter medo, nem do escuro, nem da pedra que se transforma em um gigante diante de nós, nem do exército que nos surpreende na nossa caminhada. Espere, confie no Senhor e deixe esse Deus agir. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida hoje. De verdade, irmãos, eu não sei o que está no pacote da semana. De verdade, eu não sei as surpresas que estão reservadas para mim e para você. Mas eu sei que o Deus que esteve conosco nessa semana que passou é o mesmo que vai estar conosco na próxima semana. Andai no temor do Senhor, porque Ele está conosco. Essa era a recomendação de Josafá a todos os seus juízes. Andai no temor do Senhor, porque Ele está convosco. Vamos, irmãos, orar. Eu queria que você estivesse abrindo o seu coração diante do Senhor. Seus medos, eu sei que você tem. Suas lutas. Seus conflitos. Suas ambiguidades. Suas limitações. Precisam ser colocadas diante de Deus nessa noite. Josafá foi profundamente sincero. Ele não quis passar, ele não quis ter uma postura política. Ele não quis passar que tudo estava bem. Não estava, o seu coração estava com medo. E ele abre o seu coração diante do Senhor. A oração, irmãos, ela é libertadora. Você pode nessa noite se livrar desse peso que você carrega. Você pode abrir o seu coração para Deus e deixá-lo trabalhar a sua vida. Os medos, eu sei que nossos corações estão com medo do desemprego, com medo de não ter volta da greve, com medo de não ter o salário, com medo de mudar, com medo de... Estamos com medo. Então, irmãos, a palavra diz: não tenha medo. Nós temos um Deus, irmãos, e nós precisamos exercitar-nos em direção a esse Deus. E eu quero, irmãos, nesse momento de intercessão, orar pelos familiares em luto. Nós temos alguns irmãos que tiveram os seus entes queridos partindo para a glória. O Saulo teve o seu pai, que já estava passando por momentos difíceis de saúde. E o Saulo me diz hoje de manhã: pastor, o foco da oração muda. Mas muda mesmo. Nós temos também a Aline, do Rildo. Seu pai faleceu também, Dr. Rildo. Frequentar a igreja. Ele pregou aqui há pouco tempo atrás, poucos meses atrás. Ele faleceu também. Temos também o Ronaldo Benucci, que foi morto por assaltantes
antes de ontem, em Uberaba, num assalto da sua empresa. Menino crente, família crente. Eu batizei e fiz o seu casamento. 54 anos. Claro que quando eu fiz isso foi há 30 anos atrás. Orar por esta família também. E eu queria convidá-lo, se você tem algum pedido, orar pelos nossos irmãos enfermos. Levante, vamos colocar em pé, venha aqui à frente para orarmos. A oração, ela é libertadora, irmãos. Ela não pode ser o último recurso, ela tem que ser o primeiro recurso. Nós precisamos aprender a buscar a Deus como o primeiro recurso das nossas batalhas. Deus amado, que privilégio, Deus, é para nós podermos olhar para a Tua palavra e ver homens, mulheres, servos do Senhor, com enfrentamentos idênticos aos nossos. Medo de circunstâncias que somos inadequados, limitados. Medo das surpresas da vida, da doença que chega sem aviso, do desemprego que chega sem aviso, dos problemas familiares que abatem a nossa casa quando nós não esperávamos. Deus querido, a semelhança de Josafá, nós estamos vivendo num tempo em que nos mete medo. Mas nós queremos, ó Deus, colocar os nossos olhos no Senhor, levantar a nossa cabeça e continuarmos altaneiramente vivendo como testemunhas do Senhor. É de que nada, absolutamente nada, poderá tirar de nós a bênção do cuidado paternal do Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, nesse início de semana, nós queremos declarar aqui em nome de Jesus, embora, Senhor, nós construímos uma caminhada de medos, de temores, de angústias, de enfrentamentos. Mas nós temos um Deus que está olhando para cada um de nós com cuidado divino, com cuidado paternal. Deus, faça com que isso seja fincado nas nossas almas. Porque o Teu Espírito Santo comunica com a minha alma. O Teu Espírito Santo comunica com o meu espírito. E nós precisamos, ó Deus, de termos isto na alma. Comunicado conosco pelo Teu Santo Espírito, de que Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus que cuida da nossa vida, em meio às batalhas, em meio aos enfrentamentos, em meio aos medos.
Fale conosco, Deus. Imprima com tipos eternos, no mais profundo da nossa alma, esta convicção. Para que a vida seja uma oportunidade de testemunharmos acerca do Senhor. E não, Senhor, um local de medo. Não nos deixe, ó Deus, ficarmos reféns, ficarmos presos às nossas limitações. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos com a grandiosidade das tuas ilimitações. Faça-nos vermos o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor pode fazer. Ajude-nos, Senhor, a aquietar o nosso coração. Não importa, ó Deus, qual seja a preocupação que está agora em nossos corações, mas traga, ó Deus, paz. Não importa, ó Deus, se o ente querido foi já em idade avançada, ou se foi, ó Deus, morto por um assaltante. Não importa, ó Deus, qual seja a situação, mas traga, ó Pai, conforto ao coração de cada um dos teus servos. Convicção plena daquilo que o Senhor vai fazer. Porque, Senhor, nós somos propriedade do Senhor. Comprados pelo sangue do teu Filho Jesus Cristo. E nós somos, ó Deus, mordomos das coisas que o Senhor tem nos dado. Por isso, ó Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos nas nossas administrações domésticas, nas administrações macros, quando empresários, quando pessoas que estão envolvidas em grandes administrações. Dê sabedoria, Senhor. Nós clamamos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, nos ouve e age. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.